Vou falar agora sobre um assunto que mexeu, sobretudo, com os servidores da Assembleia Legislativa na semana passada. O presidente da Casa, Franzé Silva, fez uma exoneração coletiva, extinguindo cargos, cerca de 1.000 cargos lá na Assembleia Legislativa. Isso gerou uma reação muito grande, né? São cargos em comissão e muitos dos serviços são prestados por cargos comissionados lá na Assembleia Legislativa. E hoje foi o dia de responder perguntas. Porém, essas perguntas foram respondidas pelo vice-presidente da Casa, o vice-presidente da mesa diretora, Valdo Gomes, já que Franzé Silva está com uma agenda no estado de São Paulo. Ele conversou com Elivaldo Barbosa e falou sobre o assunto. O Ministério Público, o Tribunal de Justiça, fez um entendimento com a Casa para que pudesse se readequar, se reduzir o número de cargos comissionados e, naturalmente, se readequar a novas funções, aqueles que já trabalhavam e que trabalham aqui nesta casa. Então se reduziu aí quase 3.000 cargos comissionados para 2.000 cargos comissionados. E teve servidor que ganhou reajuste e outros, infelizmente, teve que ser exonerados. Então o presidente vai estar chegando hoje à noite em Teresina, amanhã ele deve reunir a mesa diretora para voltar a discutir conosco a admissão, recontratação e contratação de novas pessoas que exercerão cargos comissionados aqui na Casa. Eu acredito que aí deve ficar aí menos 40%, 35% de pessoas que não retornam. Eu acho que a gente tem que compreender que o cargo comissionado não é concurso, não são servidores efetivos. Então, quem hoje trabalha como cargo comissionado, amanhã pode não estar trabalhando. Então, isso faz parte do panorama, da conjuntura política administrativa, e eu tenho absoluta certeza que aqueles que são competentes, aqueles que contribuem com a Casa, retornarão. Elivaldo, alguns retornarão, mas ele deixou claro também que novos nomes podem ser contratados para os cargos, né, que foram... Dos 3.000, pelo menos a informação assim, superficial que temos, é que de 3.000 exonerações, pelo menos 1.000 não retornarão, ou seja, vai ter um enxugamento da estrutura administrativa da Assembleia Legislativa em termos de cargos comissionados, haverá uma extinção estimada em 1.000 cargos comissionados e agora ele passa a ser convocado, agora já zerou o quadro de comissionados, ele passa a compor ou a recompor o quadro, Gelson. E isso deve começar já a partir de amanhã, ainda esta semana, porque há um clima assim, de certa dificuldade, quem estava prestando serviço, ou está ainda prestando serviço, para saber como fica a relação com a Assembleia Legislativa, considerando que os comissionados representam ampla maioria na estrutura administrativa da Casa. Sávia, esse assunto foi um assunto que eu acho que mais provocou barulho no final de semana. Aliás, muita gente passou o final de semana preocupado com essa história das exonerações que aos poucos vão se esclarecendo, sabe? Muita repercussão. Eu cheguei a ouvir hoje cedo de um deputado, ele falando naturalmente num tom de brincadeira, mas disse assim, olha, já pensou até o impeachment do presidente da Assembleia, Franzé Silva. A gente sabe que não tem clima nenhum para impeachment, mas para a gente sentir a temperatura do quanto que os próprios deputados ficarem satisfeitos com essa medida, mas é uma medida necessária, tendo em vista a própria indicação do Ministério Público, um acordo que a Assembleia Legislativa fez para poder substituir os comissionados, como o vice-presidente da Assembleia, Valdo Gomes, explicou muito bem, são cargos temporários, é uma situação volátil para concursos esses que já foram anunciados pelo presidente Franzé Silva. Então, é um período de transição. Tem também o lado político, naturalmente, essas substituições vão terminar fortalecendo o grupo de Franzé Silva em detrimento de outros grupos na Assembleia Legislativa. Isso também é natural da política e essa movimentação nessas semanas termina trazendo aí um pouco de apreensão, mas como o próprio deputado Valdo Gomes explicou, é natural. Sabe, o deputado Evaldo falou sobre uma questão técnica, que é uma recomendação também do Ministério Público e tudo mais, Tribunal de Contas, sobre a quantidade de pessoas lá que fazem parte do corpo de cargos em comissão da Assembleia Legislativa. A pergunta que fica é, existe algum tipo de relação entre esse episódio e a não escolha de Franzé para ser candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, ou o que se fala nos bastidores é de uma coincidência de fato em relação a uma medida administrativa?
Olha, em política nunca tem coincidência por coincidência. A gente pode correlacionar uma coisa com a outra a partir do momento em que o presidente da Assembleia tem que cumprir a determinação do Ministério Público, fez esse acordo, já tinha anunciado os concursos públicos, isso é um fato, e também é um fato que ele não foi escolhido como candidato do PT, o candidato é Fábio Novo, então ele pode aproveitar essa oportunidade para também readequar o tamanho dos espaços na Assembleia Legislativa de acordo com os grupos que ele, como presidente de um poder, tem toda a prerrogativa para fazer. Então, os grupos ligados a Franzé vão ser fortalecidos e os grupos ligados a Fábio Novo ou outros grupos políticos intermediários ali na Assembleia vão ter os seus espaços reduzidos. Por que eu trouxe essa questão? Porque, de fato, como disse a Sávia, ele já tinha anunciado medidas administrativas né, para fazer concurso público, enfim, readequar a realidade da Assembleia Legislativa. Agora, aconteceu exatamente na sexta-feira, né, no pós-quarta-feira. Por isso que surge, né, todo esse assunto, todo esse desdobramento, né, Paulo, acaba se descambando para a política pelo fato como aconteceu. A ausência do presidente da Assembleia na agenda do presidente Lula na última quinta-feira. Ele, inclusive, enviou um documento ao cerimonial da Presidência da República, indicando o vice-presidente Evaldo Gomes para representá-lo nas solenidades com o presidente da República aqui no estado do Piauí, considerando o presidente Lula, do mesmo partido. Mas ele foi no dia de manhã, não é? Não, ele não foi de jeito nenhum. Ele não pisou? Não foi, não. Ele não foi. Ele foi citado várias vezes, inclusive por autoridades lá presentes e tal. O presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, ele não foi. Como disse, ele enviou um documento para o cerimonial da Assembleia Legislativa indicando o deputado deputado Evaldo Gomes, vice-presidente, para representá-lo nos atos. Bom, então surgem os comentários naturais pela conjuntura particular aí do momento de escolha do candidato petista, da disputa interna que aconteceu. Agora, é claro que a prerrogativa do presidente e da mesa diretora, vale dizer que aí foi um decreto assinado por integrantes da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Parlamentares que são secretários da mesa diretora assinaram também. Não pode ir só para conta pessoal do presidente da casa, Franzé Silva. E ele tem essa prerrogativa, porque cargo comissionado, de fato, Joelson, você ocupa um cargo comissionado, o responsável pela indicação pode cancelar a qualquer momento. Não tem estabilidade alguma. Então, ele tomou essa posição, tecnicamente justificada por um entendimento envolvendo o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, e agora fará as adequações. É um caso ainda para ser sedimentado na política, para saber que desdobramento ou sequelas poderão surgir a partir deste acontecimento. Inclusive, Joelson, segundo o deputado Evaldo Gomes, que é o vice-presidente da Assembleia, amanhã Franzé Silva já retorna de sua agenda, uma agenda pessoal que ele tem cumprido em São Paulo, e convocou uma reunião com a mesa diretora que deve acontecer amanhã. E a pauta principal vai ser essa questão dessa recomposição de comissionados na Assembleia Legislativa, seguindo esses critérios que o Elivaldo e a Sávia destacaram. Vamos acompanhando também, trazendo as informações do Jornal do Piauí.